Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de revisão e avaliação. Vamos começar pela nossa revisão. Vamos iniciar a revisão dos detalhamentos dos objetos de conhecimento que foram expostos para vocês em nossa unidade 2 de Sociologia. E nós falamos de desigualdade social. O que é? Vimos que desigualdade social é o resultado do desequilíbrio entre os processos relacionais na sociedade. Ela condiciona, limita ou prejudica o status e a classe social de uma pessoa ou um grupo e, consequentemente, interfere em requisitos primários da qualidade de vida. Esses aspectos, gente, eles são muito importantes, porque eles prejudicam, eles interferem na vida das pessoas. É o que chamamos de desigualdade social. E eles abrangem outras questões da vida da pessoa, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a satisfação. Também há desigualdade no trabalho, mesmo as pessoas que trabalham, e também afeta que a pessoa fica sem trabalhar, sem um emprego. Isso também é uma desigualdade social, mas também leva à falta de acesso a direitos básicos, como, por exemplo, o voto, a saúde, a educação, a habitação e também saneamento básico. A questão de não ter o saneamento aí na sua cidade, no seu município, também revela uma desigualdade social, que é justamente aí, gente, esse desequilíbrio entre os processos relacionais na sociedade, que vai aí interferir em requisitos primários, básicos, para a sua qualidade de vida ou daquelas pessoas que são afetadas pela desigualdade social. E quem são aí esses grupos, essas pessoas que estão aí mais vulneráveis à desigualdade social? Vejam bem, os grupos mais vulneráveis à desigualdade social são pessoas de baixa renda, pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que tem um salário mais baixo e muitas vezes até nem tem um salário formal. Isso também se expressa em uma baixa renda. Outro grupo vulnerável é o grupo daquelas pessoas que, por exemplo, têm um menor nível de educação. Sim, questão do conhecimento, da falta de informação, a falta de uma educação formal faz com que as pessoas, com que esses grupos que não têm essa educação formal se tornem mais vulneráveis. Integrantes de minorias historicamente negligenciadas também, como negros, as mulheres, indígenas, ciganos e imigrantes. São apenas alguns exemplos, porque a desigualdade social pode atingir a todos e todas. E quais são os tipos? Vamos ver agora os tipos de desigualdade social. Olha aqui, nós temos desigualdade econômica, temos desigualdade racial, temos também desigualdade regional e desigualdade de gênero. A desigualdade econômica é justamente aquela da má distribuição de renda, onde muitos não têm nada ou muito pouco e pouquíssimos têm muito ou quase tudo. Vejam aí essa diferença, essa desigualdade econômica na questão da distribuição da renda. Outra desigualdade presente nas nossas sociedades é a desigualdade racial, que é a desigualdade de oportunidades para diferentes raças, como negro, branco, amarelo ou pardo. Existe também a desigualdade regional,
que a disparidade, a diferença muito grande entre uma região, entre uma cidade ou até mesmo estados apresenta uma diferenciação quanto ao desenvolvimento, quanto à qualidade de vida, até as próprias pessoas como se relacionam, que revelam uma diferença muito grande. E aí nós caracterizamos essas disparidades em desigualdade regional. Existe também a desigualdade de gênero. Essa aí é a diferença entre homens e mulheres, entre heterossexuais, entre homossexuais, transgêneros e demais gêneros. A questão da identidade sexual e da forma como você apresenta isso para a sociedade, muitas vezes pode causar a desigualdade de gênero, né, que se revela aí nessa balança desigual, onde tem um grupo muito grande de pessoas e aquela que tem só uma pessoa tem um peso maior. Mas temos aí causas e consequências. As desigualdades sociais não acontecem por acaso, é aquele desequilíbrio aí social que ocorre, mas tem causas e tem consequências. Vamos ver primeiro quais são as causas. As causas da má distribuição de renda é uma causa fundamental, né? Se não tiver grana, se não tiver rendimento, aí a desigualdade social vai se apresentar muito maior. Outra questão que é uma causa da desigualdade social, a falta de investimento nas áreas sociais, culturais, na saúde e também na educação. Esse investimento tem que existir, porque senão se torna uma causa da desigualdade social. Há também a falta de oportunidades de trabalho. Quando não tem trabalho, as pessoas não estão trabalhando, consequentemente não vão ter renda. E aí gera desigualdade social. E outro fator que você aí percebe, nós comentamos, que é a corrupção. Isso também é uma grande causa da desigualdade social. Como consequência de todas essas causas, tem algumas que nós relacionamos para vocês, como insegurança alimentar. Eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu não sei se eu vou me alimentar como eu devo no dia seguinte, na semana seguinte. Isso é insegurança alimentar. Há também, como consequência, a diminuição da expectativa de vida. A saúde da pessoa, poxa, ela não está se alimentando bem, ela está preocupada, tem uma série de fatores aí, a desigualdade social muito forte, a saúde da pessoa também vai decair. Por conta disso, uma outra consequência que nós mostramos para vocês foi o aumento da violência. A violência, principalmente urbana, ela aumenta, é uma consequência visível da desigualdade social. Também a desigualdade salarial. Como há desigualdade social, os salários entre pessoas, às vezes, que ocupam o mesmo cargo, a mesma função numa empresa, pode diferenciar muito. É outra consequência. E, para finalizar, nós mostramos a instabilidade do sistema político. Se há desigualdade social na sociedade, onde nós temos aí, como vai nos mostrar essa imagem, pessoas que estão, por exemplo, em uma casa muito bonita, morando bem, né? Tem até às vezes uma piscina, existem outras que estão aí dormindo ao relento, na rua. São pessoas em situação de rua. E isto, gente, acontece aqui no nosso país. A desigualdade social do Brasil é caracterizada pela multiplicidade racial e cultural. Isso está presente na nossa sociedade. Entretanto, desde a colonização, vários aspectos de nossa formação social foram influenciados pela desigualdade, chegando aqui a essa imagem que nós temos hoje, que nós podemos aqui afirmar que é uma realidade que retrata claramente a desigualdade social, ok?
Diante disso, nós continuamos aí a nossa aula falando sobre a educação no mundo moderno e contemporâneo. Mas para que vocês entendessem essa questão da educação no mundo moderno e contemporâneo, nós primeiro falamos o que é o mundo na era moderna e na contemporaneidade, que não é somente uma escala temporal da história que marca o ano, o século, não. Isso aí é a mudança que ocorre em várias esferas da sociedade. A era moderna, pré-moderna, modernidade ou ainda pós-moderna. Isso, gente, é uma referência, esses nomes aí, eles se referem a uma ordem política, à organização das nações, à forma econômica com que esses espaços adotaram e também vem com outras características. Nós falamos isso que é só para você entender que não é somente uma marcação de data em uma escala histórica, mas é uma mudança no pensamento. E aí nós exemplificamos isso para vocês. Por exemplo, a educação só acontece agora, nos dias presentes? Não, ela sempre aconteceu na história. Como nós mostramos lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, que é a nossa herança cultural, que foi deixada aí pela Antiguidade como fonte principal sobre a qual a civilização ocidental, que é a nossa civilização, se ergueu, foi deixado aí, foi trazido, é uma herança que nós carregamos até os dias presentes lá da Grécia Antiga. E isso, gente, vocês podem comprovar que nós temos aí muitos elementos que vieram lá da Grécia Antiga. Mas chegamos aí à Idade Média, onde o conhecimento era tido como um corpo sagrado. E essa matriz de pensamento medieval, ela permaneceu dominante, trazendo aí traços da tradição espartana na educação medieval. E só para relembrar, educação espartana é aquele modelo educacional da Grécia Antiga que tem como fundamento a disciplina. Um dos, né? Existem outros, mas vamos comentar aqui somente sobre a questão da disciplina. Passando aí da Grécia Antiga para a Idade Média, chegamos à Idade Moderna. E a educação moderna, ela começa aí no século XX? Não, ela vem um pouquinho antes, mas no século XX houve aí uma mudança, vai começar uma mudança que nós falamos que eles vão acontecer nos ambientes de aprendizagem, que se tornam o quê? Mais flexíveis, que incluem laboratórios, espaços ao ar livre, atividades extracurriculares e o uso de quê? Da tecnologia educacional com materiais digitais. Essa aqui é uma característica fundamental que começa aí no século XX, começa digamos assim, a problematizar os métodos e as estratégias da educação moderna. Porque, como já dissemos e vocês muito bem entenderam, o pensamento é um processo que está em constante mudança. Não é somente, mais uma vez, aqui vamos reforçar, aquele, passou de um ano para o outro, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Não, foi só o tempo que passou. Não, o pensamento humano também mudou. As pessoas começam a perceber o mundo de forma diferente. E isso é acompanhado pela ciência, principalmente pela educação. E a educação moderna é justamente isso, né? Que já começa a se preocupar com outras coisas. Para chegarmos, então, na educação contemporânea. É a educação dos dias presentes, da contemporaneidade. Hoje, nos dias atuais, nós buscamos adotar uma abordagem centrada no aluno e priorizando a participação ativa. Esta, gente, é a palavra-chave que nós trouxemos aí nesta aula sobre educação contemporânea, que é participação ativa, complementadas aí com a colaboração e a aprendizagem significativa, que seja importante para você.
Ou seja, tratamos aqui de perspectiva educacional que desafia aberta e diretamente o modelo tradicional. E qual é aquele modelo tradicional? É aquele que o professor está na frente, na sala de aula, os alunos sentadinhos, quietinhos, só prestando atenção e anotando. Não, isso também é importante. Faz parte do processo, prestar atenção, fazer um registro das coisas que estão sendo faladas. Se tiver dúvida, perguntar. E aí é que começa essa nova ideação da educação contemporânea. É a participação ativa do estudante. Diante do que ele ouviu, do que ele leu, que ele participe, que ele também fale. Porque o estudante na contemporaneidade é sim incentivado, é buscado essa colaboração, essa participação ativa para que esse processo ensino-aprendizagem fique, digamos assim, de acordo com os dias atuais, que é justamente a educação do século XXI. Dessa forma, tanto ensino quanto inovação tornaram-se pilares para o próprio desenvolvimento social e profissional do indivíduo, não sendo viável ignorar a importância de ambos. Tudo agora, no momento em que estamos vivendo, é importante. Não podemos desconsiderar. Portanto, as escolas precisam integrar as soluções digitais e de comunicação em sua prática diária, exigindo aí desse estudante, deste indivíduo no século XXI, competências e habilidades que vão preparar você, as pessoas que estão estudando, para estarem atuantes, participativas no século XXI. E nós trouxemos para vocês alguns exemplos dessas competências e habilidades que são requeridas para o século XXI. Começamos pela ética e pela cidadania. Esse é o pilar de todo relacionamento, de toda relação dentro das sociedades e da nossa também, onde estamos aí atuando, participando com ética e cidadania. Outra competência é a adaptabilidade e a resiliência. Falamos também da inovação e da criatividade, do pensamento crítico. O pensamento está mudando, você está vendo, está olhando e está compreendendo. Então, o seu pensamento crítico está sendo aí desenvolvido. Esta é uma competência que nós também estamos desenvolvendo. Outra, liderança, autonomia, iniciativa também. Olha aí de novo a palavrinha, colaboração, inteligência emocional e tolerância. Muito importante na contemporaneidade. Mas, diante de tudo isso, também uma outra competência é a disciplina. É importante que sejamos disciplinados, porque aí nós vamos desenvolver raciocínio complexo, analítico e lógico. É muita coisa? Não, não é. Isto acontece naturalmente no dia a dia das nossas aulas e todas essas competências e habilidades podem, sim, ser alcançadas por meio da educação na contemporaneidade, que foca no estudante, que foca em você. Porém, não podemos deixar de perceber, para fins analíticos, que o modelo tradicional de ensino não pode mais responder às demandas que existem na atualidade, que são justamente essas que o modelo tradicional deixa aí de atender. Estamos partindo aí para o século XXI, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula!